qualquer tipo seria precisamente a condição mais desfavorável para ele. Egate se levantou e Dorotea se levantou mecanicamente ao mesmo tempo, desabotoando a capa e jogando-a fora como se a sufocasse. Ele estava se curvando e desistindo dela, quando um impulso que, se ela estivesse sozinha, teria se transformado em uma oração, a fez dizer com um soluço na voz: "Oh, você é um homem sábio, não é? Você sabe tudo sobre a vida e a morte. Aconselhe-me. Pense no que posso fazer. Ele tem trabalhado toda a sua vida e olhado para frente. Ele não se importa com mais nada. E eu não me importo com mais nada." Durante anos depois, Ligat lembrou-se da impressão produzida nele por esse apelo involuntário, esse grito de alma para alma, sem outra consciência além de se moverem com naturezas afins no mesmo meio envolvido, a mesma vida perturbada, intermitentemente iluminada. Mas o que ele poderia dizer agora, exceto que deveria ver o SR? Casalbon novamente amanhã. Quando ele se foi, as lágrimas de Doroteia jorraram e aliviaram sua opressão sufocante. Então ela enxugou os olhos, lembrando-se de que sua angústia não deveria ser traída ao marido, e olhou ao redor da sala pensando que ela deveria ordenar ao criado que cuidasse dela como de costume, já que o SR. Casalbon poderia agora a qualquer momento desejar entrar. Em sua escrivaninha havia cartas que permaneciam intocadas desde a manhã em que ele adoeceu, e entre elas, como Dorotea bem se lembrava, havia cartas do jovem Ladislau, a interessada ela ainda fechada. As associações dessas cartas tornaram-se ainda mais dolorosas por aquele súbito ataque de doença que ela sentiu que a agitação causada por sua raiva poderia ter ajudado a provocar. Seria tempo suficiente para lê-las quando fossem novamente lançadas sobre ela e ela não tinha inclinação para buscá-las na biblioteca. Mas agora ocorreu e que eles deveriam ser colocados fora da vista de seu marido. Quaisquer que fossem as fontes de seu aborrecimento com eles, ele deveria, se possível, não ficar irritado novamente, e ela correu os olhos primeiro sobre a carta endereçada a ele para se certificar se seria ou não necessário escrever para impedir a visita ofensiva. Will escreveu de Roma e começou dizendo que suas obrigações para com o SR. Casalbon eram profundas demais para que todos os agradecimentos não parecessem impertinentes. Era claro que, se ele não fosse grato, deveria ser o patife mais pobre que já havia encontrado um amigo generoso. Expandir em agradecimentos prolixos seria como dizer, eu sou honesto. Mas Will percebeu que seus defeitos que o próprio SR. Casalbon costumava apontar precisavam para sua correção daquela posição mais árdua que a generosidade de seu parente até então impedira de ser inevitável. Ele confiava que deveria obter o melhor retorno, se o retorno fosse possível, mostrando a eficácia da educação pela qual estava em dívida e deixando-o no futuro de precisar de qualquer desvio para si mesmo de fundos sobre os quais outros poderiam ter uma reivindicação melhor. Ele estava vindo para a Inglaterra, para tentar a sorte, como muitos outros jovens foram obrigados a fazer, cujo único capital estava em seus cérebros. Seu amigo Naumann desejava que ele se encarregasse da disputa o quadro pintado para o SR. Casalbon, com cuja permissão, e a Daza. Casalbon, Willow transmitiria pessoalmente a Lowick. Uma carta endereçada ao poste restante em Paris dentro de 15 dias o impediria, se necessário, de chegar em um momento inconveniente. Ele anexou uma carta a Zá. Casalbon na qual continuou uma discussão sobre arte, iniciada com ela em Roma. Abrindo sua própria carta, Dorotea viu que era uma continuação animada de seu protesto, com sua simpatia fanática e sua falta de deleite neutro e robusto nas coisas como elas eram uma efusão de sua jovem vivacidade que era impossível ler agora. Ela teve que considerar imediatamente o que deveria ser feito com a outra carta. Ainda havia tempo talvez para impedir que Will viesse a Lowick. Dorotea terminou entregando a carta ao tio, que ainda estava em casa, e implorando-lhe que avisasse Will que o SR. Casalbon estava doente e que sua saúde não permitiria receber visitas. Ninguém mais pronto do que o SR. Broke para escrever uma carta. Sua única dificuldade era escrever uma curta, e suas ideias, neste caso, se expandiram pelas 3 grandes páginas e pelas dobras internas. Ele simplesmente disse a Dorothea: "Para ter certeza, vou escrever, minha querida. Ele é um jovem muito inteligente. Este jovem Ladislau, ouso dizer que será um jovem em ascensão. É uma boa carta, marca seu senso das coisas, você sabe. No entanto, vou contar a ele sobre Casalbon." Mas o fim da caneta do SR. Brock era um órgão pensante, desenvolvendo frases, especialmente de um tipo benevolente, antes que o resto de sua mente pudesse ultrapassá-las. Expressou arrependimentos e propôs remédios que, quando o SR. Brock os leu, pareciam redigidos com felicidade surpreendentemente a coisa certa, e determinou uma sequência na qual ele nunca havia pensado antes. Nesse caso, sua caneta achou uma pena que o jovem Ladislau não tivesse entrado na vizinhança exatamente naquele momento, para que o SR.
Para que pudesse conhecê-lo mais plenamente e que eles pudessem revisar juntos os desenhos italianos há muito negligenciados, também sentiu tanto interesse em um jovem que estava começando a vida com um estoque de ideias que no final da segunda página ele tinha persuadido o SR. Que a convidar o jovem Ladislau, já que ele não poderia ser recebido em Lowick para vir a Tipton Grange. Por que não? Eles podiam encontrar muitas coisas para fazer juntos, e este foi um período de crescimento peculiar. O horizonte político estava se expandindo e, em suma, a caneta do SR. Que foi para um pequeno discurso que havia relatado recentemente para aquele órgão imperfeitamente editado, o Middlemarch Pioneer. Enquanto o SR. Que estava selando esta carta, ele se sentiu exultante com o influxo de projetos obscuros, um jovem capaz de colocar ideias em forma, o pioneiro comprado para abrir caminho para um novo candidato, documentos utilizados, quem sabia o que poderia vir de tudo isso. Como se ele ia se casar imediatamente, seria muito agradável ter um jovem à mesa com ele, pelo menos por um tempo. Mas ele foi embora sem contar a Doroteu que havia colocado na carta, pois ela estava noiva do marido e, de fato, essas coisas não tinham importância para ela. Capítulo 31. Como você saberá o tom daquele grande sino grande demais para você mexer? Deixe apenas uma flauta tocar sob o metal bem misturado. Ouça com atenção até que a nota certa flua, um riacho prateado. Então o enorme sino tremerá e então a massa com miríades de ondas simultâneas responderá em uníssono baixo e suave. E Gat naquela noite falou com Astá, vice sobre Asra. Azalbon enfatizou o forte sentimento que ela parecia ter por aquele homem formal e estudioso 30 anos mais velho que ela. É claro que ela é devotada ao marido, disse Rosamond, implicando uma noção de sequência necessária que o homem de ciência considerava a mais bonita possível para uma mulher, mas ela estava pensando ao mesmo tempo que não era tão melancólico ser amante de Lowick Manor com um marido que provavelmente morreria em breve. Você a acha muito bonita? Ela certamente é bonita, mas eu não pensei nisso, disse Ligat. Suponho que não seria profissional, disse Rosamond, com covinhas. Mas como sua prática está se espalhando. Você foi chamado antes para os Chetams, eu acho, e agora os casal bons. Sim, disse Ligat em tom de admissão compulsória. Mas eu realmente não gosto de atender essas pessoas tão bem quanto os pobres. Os casos são mais monótonos e é preciso passar por mais barulho e ouvir com mais deferência as bobagens. Não mais do que em Middlemarch, disse Rosamond. E pelo menos você passa por corredores largos e tem o cheiro de folhas de rosa em todos os lugares. É verdade. Mademoiselle de Montmorency, disse Ligat, apenas inclinando a cabeça para a mesa e levantando com o quarto dedo o delicado lenço que estava na boca de sua retícula, como se para apreciar seu cheiro, enquanto ele olhava para ela com um sorriso. Mas essa agradável liberdade de férias com a qual Ligat pairava sobre a flor de Middlemarch não poderia continuar indefinidamente. Não era mais possível encontrar isolamento social naquela cidade do que em qualquer outro lugar, e duas pessoas flertando persistentemente não podiam de forma alguma escapar dos vários emaranhados, pesos, golpes, confrontos, movimentos, pelos quais as coisas acontecem separadamente. O que quer que as dá. Vince fizesse deveria ser observado, e ela talvez fosse a mais visível para admiradores e críticos porque agora Vice, depois de alguma luta, tinha ido com Frey para ficar um pouco em Stone Court, não havendo outra maneira de gratificar imediatamente o velho Featherstone e vigiar Marigar, que parecia uma nora menos tolerável na proporção em que a doença de Frey desapareceu. Tia Bulstrode, por exemplo, vinha com um pouco mais de frequência ao portão de Lowick para ver Rosamond, agora ela estava sozinha. Pois Bulstrode tinha um verdadeiro sentimento fraternal por seu irmão, sempre pensando que poderia ter se casado melhor, mas desejando bem aos filhos. Agora Bulstrode tinha uma intimidade de longa data com Glendale. Eles tinham quase as mesmas preferências em sedas, padrões para roupas íntimas, porcelanas e clérigos. Eles confidenciavam seus pequenos problemas de saúde e administração doméstica um ao outro e vários pequenos pontos de superioridade do lado da Bulstrode, a saber, seriedade mais decidida, mais admiração pela mente e uma casa fora da cidade, às vezes serviam para dar cor à conversa sem dividi-los mulheres bem intencionadas, sabendo muito pouco de seus próprios motivos. Bulstrode, fazendo uma visita matinal a Glendale, disse por acaso que não poderia ficar mais tempo, porque iria ver a pobre Rosamond. Por que você disse pobre Rosamond? Disse Glendale, uma mulherzinha afiada de olhos redondos, como um falcão domesticado. Ela é tão bonita e foi criada em tal negligência. A mãe, você sabe, sempre teve aquela leviandade sobre ela, o que me deixa ansioso pelos filhos. Bem, Harriet, se eu for falar o que penso, disse
Pindale, com ênfase, devo dizer que qualquer um suporia que você e o SR. Bulstrode ficariam encantados com o que aconteceu, pois você fez de tudo para colocar o SR. Irgate à frente. Celina, o que você quer dizer? Disse Azar. Bulstrode em genuína surpresa. Não, mas pelo que sou verdadeiramente grato por causa de Ned, disse Azar. Pindale. Ele certamente poderia se dar ao luxo de manter uma esposa assim do que algumas pessoas, mas eu gostaria que ele procurasse outro lugar. Ainda assim, uma mãe tem ansiedades e alguns jovens teriam uma vida ruim em consequência. Além disso, se eu fosse obrigado a falar, diria que não gostava de estranhos entrando em uma cidade. Eu não sei, Celina, disse Azar. Ustrode, com um pouco de ênfase por sua vez. O SR. Ustrode era um estranho aqui uma vez. Abraão e Moisés eram estranhos na terra e somos instruídos a entreter estranhos. E especialmente, acrescentou ela após uma ligeira pausa, quando eles são irrepreensíveis. Eu não estava falando em um sentido religioso, Harriet. Eu falei como mãe. Celina, tenho certeza de que você nunca me ouviu dizer nada contra uma sobrinha minha se casar com seu filho. Ou é orgulho Nastar? Vince, tenho certeza de que não é outra coisa, disse Assar. Blindale, que nunca antes dera toda a sua confiança a Harriet sobre esse assunto. Nenhum jovem em Middlemarch era bom o suficiente para ela. Ouvi sua mãe dizer isso. Isso não é um espírito cristão, eu acho. Mas agora, de tudo o que ouvi, ela encontrou um homem tão orgulhoso quanto ela. Você não quer dizer que há algo entre Rosamond e o SR? Iriate, disse Azar. Bulstrode, um tanto mortificada ao descobrir sua própria ignorância. É possível que você não saiba, Harriet? Ou eu ando tão pouco, e não gosto de fofocas, eu realmente nunca ouço nenhum. Você vê tantas pessoas que eu não vejo. Seu círculo é bastante diferente do nosso. Tem, mas sua própria sobrinha e a grande favorita do SR. Bulstrode e a sua também, tenho certeza, Harriet. Eu pensei, uma vez, que você quis dizer ele para Kat quando ela for um pouco mais velha. Não acredito que possa haver algo sério no momento, disse Asa. Bulstrode, meu irmão certamente teria me contado. Bem, as pessoas têm maneiras diferentes, mas eu entendo que ninguém pode ver as tá. Vice e OSR. Lidate juntos sem levá-los para ficarem noivos. No entanto, não é da minha conta. Devo colocar o padrão de luvas? Depois disso, Asra. Bulstrode dirigiu-se até a sobrinha com a mente recém-ponderada. Ela mesma estava lindamente vestida, mas notou com um pouco mais de pesar do que o habitual que Rosamond, que acabara de entrar e a encontrar em traje de passeio, estava quase tão bem equipada. Ah, Bulstrode era uma edição feminina menor de seu irmão e não tinha nada da palidez de tom baixo de seu marido. Ela tinha um olhar bom e honesto e não usava circunlóquios. Você está sozinha, eu vejo, minha querida, disse ela enquanto entravam juntos na sala de estar, olhando em volta com seriedade. Rosamund tinha certeza de que sua tia tinha algo em particular a dizer e elas se sentaram perto uma da outra. No entanto, o Killing dentro do gorro de Rosamund era tão encantador que era impossível não desejar o mesmo tipo de coisa para Kat, e os olhos da Azaa. Os Trod, que eram bastante finos, rolaram em torno daquele amplo circuito que lhe enquanto ela falava. Acabei de ouvir algo sobre você que me surpreendeu muito, Rosamond. O que é isso, tia? Os olhos de Rosamond também estavam pagando sobre o grande colarinho bordado de sua tia. Eu mal posso acreditar que você deveria estar noiva sem que eu soubesse, sem que seu pai me dissesse. Aqui os olhos das Ra. Bulstrode finalmente pousaram nos de Rosamond, que crou profundamente e disse: Eu não estou noivo, tia. Como é que todo mundo diz isso? Então que é a conversa da cidade? A conversa da cidade é de muito pouca importância, eu acho, disse Rosamond, interiormente gratificada. Oh, minha querida, seja mais atenciosa, não despreze seus vizinhos assim. Lembre-se de que você fez 22 anos agora e não terá fortuna. Seu pai, tenho certeza, não poderá ir poupar nada. O SR. Idate é muito intelectual e inteligente, eu sei que é uma atração nisso. Eu mesmo gosto de conversar com esses homens e seu tio o acha muito útil. Mas a profissão é ruim aqui. Com certeza, esta vida não é tudo, mas raramente um médico tem verdadeiras visões religiosas a muito orgulho do intelecto. E você não está apto a se casar com um homem pobre. O SR. Idgat não é um homem pobre, tia. Ele tem conexões muito altas. Ele mesmo me disse que era pobre. Isso porque ele está acostumado com pessoas que têm um estilo de vida elevado. Minha querida Rosamond, você não deve pensar em viver em alto estilo. Rosamond olhou para baixo e brincou com sua retícula. Ela não era uma jovem impetuosa e não tinha respostas afiadas, mas pretendia viver como quisesse. Então é realmente verdade? Disse Azar.
Ostrod, olhando muito seriamente para a sobrinha. Você está pensando no SR. Ligate algum entendimento entre vocês, embora seu pai não saiba. Esteja aberta, minha querida Rosamond, o SR. Ligate realmente lhe fez uma oferta? Os sentimentos da pobre Rosamond eram muito desagradáveis. Ela tinha sido bastante tranquila quanto ao sentimento e intenção de Ligate, mas agora, quando sua tia fez essa pergunta, ela não gostou de ser incapaz de dizer sim. Seu orgulho foi ferido, mas seu controle habitual de maneiras ajudou. Por favor, com licença, tia. Prefiro não falar sobre o assunto. Você não daria seu coração a um homem sem uma perspectiva decidida, eu confio, minha querida. E pense nas duas excelentes ofertas que conheço que você recusou. E uma ainda ao seu alcance, se você não a jogar fora. Conheci uma beleza muito grande que finalmente se casou mal ao fazê-lo. O SR. Nepindalha é um bom jovem, alguns podem pensar que é bonito, e um filho único, e um grande negócio desse tipo é melhor do que uma profissão. Não que casar seja tudo. Eu gostaria que você buscasse primeiro o reino de Deus. Mas uma garota deve manter seu coração dentro de seu próprio poder. Eu nunca deveria dar ao SR. Ned Pindale se fosse. Eu já o recusei. Se eu amasse, deveria amar de uma vez e sem mudança, disse Rosamond, com um grande senso de ser uma heroína romântica e interpretar o papel lindamente. Eu vejo como é, minha querida, disse Asa. Bulstrode, com uma voz melancólica, levantando-se para ir. Você permitiu que suas afeições fossem engajadas sem retorno. Não, de fato, tia, disse Rosamond com ênfase. Então você está bastante confiante de que o SR. Hidrate tem um sério apego a você? As bochechas de Rosamond a essa altura estavam queimando persistentemente e ela sentiu muita mortificação. Ela escolheu ficar em silêncio, e sua tia foi embora ainda mais convencida. O SR. Bulstrode nas coisas mundanas e indiferentes estava disposto a fazer o que sua esposa lhe ordenava, e agora, sem dizer suas razões, desejavam na próxima oportunidade para descobrir em conversa com o SR. Ligate se ele tinha alguma intenção de se casar em breve. O resultado foi um negativo decidido. O SR. Bulstrode, ao ser interrogado, mostrou que Ligate havia falado como nenhum homem que tivesse qualquer apego que pudesse resultar em matrimônio. Ah, Bulstrode agora sentia que tinha um dever sério pela frente e logo conseguiu arranjar um tete-a-tete com Ligate, o qual passou de perguntas sobre a saúde de Freyvice e expressões de sua sincera ansiedade pela grande família de seu irmão, para comentários gerais sobre os perigos que estavam diante dos jovens em relação ao seu estabelecimento na vida. Os rapazes costumavam ser selvagens e decepcionantes, retribuindo pouco dinheiro gasto com eles, e uma garota era exposta a muitas circunstâncias que poderiam interferir em suas perspectivas. Especialmente quando ela tem grandes atrações e seus pais veem muita companhia, disse Asa. Ostrode. Cavalheiros prestam atenção nela e a absorvem só para si, pelo mero prazer do momento, e isso afasta os outros. Acho que é uma grande responsabilidade, SR. Ligate interferir nas perspectivas de qualquer garota. Aqui, Asa. Ostrode fixou os olhos nele com um propósito inconfundível de advertência, se não de repreensão. Claramente, disse Ligate, olhando para ela, talvez até olhando um pouco em troca. Por outro lado, um homem deve ser um grande covarde para andar com a noção de que ele não deve prestar atenção a uma jovem para que ela não se apaixone por ele, ou para que os outros não pensem que ela deve. Oh, SR. Ligate, você sabe bem quais são suas vantagens. Você sabe que nossos jovens aqui não podem lidar com você. Onde você frequenta uma casa, isso pode militar muito contra uma garota fazer um acordo desejável na vida e impedi-la de aceitar ofertas, mesmo que sejam feitas. Ligate ficou menos lisonjeado com sua vantagem sobre o Middlemarch Orlandos do que com a percepção do significado das Ostrode. Ela sentiu que havia falado de forma tão impressionante quanto era necessário e que, ao usar a palavra superior militar, ela havia jogado uma cortina nobre sobre uma massa de detalhes que ainda eram evidentes o suficiente. Ligate estava um pouco furioso, empurrou o cabelo para trás com uma mão, apalpou curiosamente o bolso do colete com a outra e então se abaixou para acenar para o minúsculo spaniel preto, que teve a intuição de recusar suas carícias ocas. Não teria sido decente ir embora porque ele estava jantando com outros convidados e acabara de tomar chá. Mas Bulstrode, não tendo dúvidas de que havia sido compreendida, mudou a conversa. Os provérbios de Salomão, eu acho, omitiram dizer que, assim como o paladar dolorido encontra areia, uma consciência inquieta ouve insinuações. No dia seguinte, o SR. Parebroter, despedindo-se de Ligate na rua, supôs que eles deveriam se encontrar na casa de Vince à noite. Ligate respondeu secamente, não ele tinha trabalho a fazer, ele deveria desistir de sair à noite.
O quê? Você vai ser amarrado ao mastro e está tapando os ouvidos? Disse o vigário. Bem, se você não quer ser vencido pelas sirenes, você está certo em tomar precauções a tempo. Poucos dias antes, Ligati não teria notado essas palavras como nada mais do que a maneira usual do vigário de colocar as coisas. Eles pareciam agora transmitir uma insinuação que confirmava a impressão de que ele estava fazendo o papel de bobo e se comportando de modo a ser mal interpretado. Não, ele acreditava, pela própria Rosamund, ele tinha certeza, levava tudo tão levianamente quanto ele pretendia. Ela tinha um tato e uma visão requintados em relação a todos os pontos de boas maneiras, mas as pessoas entre as quais ela vivia eram desagitadas e intrometidas. No entanto, o erro não deve ir mais longe. Ele resolveu e manteve sua resolução que não iria à casa do SR. Vince, exceto a negócios. Rosamond ficou muito infeliz. A inquietação despertada pela primeira vez pelas perguntas de sua tia cresceu e cresceu até que, ao final de 10 dias em que ela não tinha visto Ligati, transformou-se em terror com o branco que poderia vir em pressentimento daquela esponja pronta e fatal que tão barata destrói as esperanças dos mortais. O mundo teria uma nova tristeza para ela, como um deserto que os feitiços de um mago transformaram por um tempo em um jardim. Ela sentiu que estava começando a conhecer a dor do amor desapontado e que nenhum outro homem poderia ser a ocasião de uma construção aérea tão deliciosa como ela vinha desfrutando nos últimos 6 meses. A pobre Rosamund perdeu o apetite e se sentiu tão desamparada quanto Ariadne como um palco encantador que Ariadne deixou para trás com todas as suas caixas cheias de fantasias e sem esperança de uma carruagem. Existem muitas misturas maravilhosas no mundo que são todas iguais chamadas de amor e reivindicam os privilégios de uma raiva sublime que é uma apologia de tudo na literatura e no drama. Felizmente, Rosamond não pensou em cometer nenhum ato desesperado. Ela trançava seus cabelos louros tão lindamente como de costume e se mantinha orgulhosamente calma. Sua suposição mais alegre era que sua tia Bustorod havia interferido de alguma forma para impedir as visitas de Ligati. Tudo era melhor do que uma indiferença espontânea nele. Qualquer um que imagine 10 dias de tempo muito curto não por cair na magreza, leveza ou outros efeitos mensuráveis da paixão, mas por todo o circuito espiritual de conjecturas alarmadas e decepção, ignora o que pode acontecer no lazer elegante da mente de uma jovem. No 11º dia, no entanto, Ligati, ao deixar Stony Court, foi solicitado pelas Ra. Vince a informar ao marido que havia uma mudança acentuada na saúde do SR. Featherstone e que ela desejava que ele viesse a Stony Court naquele dia. Agora Ligati poderia ter visitado o armazém, ou poderia ter escrito uma mensagem em uma folha de sua carteira e deixado na porta. No entanto, esses artifícios simples aparentemente não lhe ocorreram, dos quais podemos concluir que ele não tinha nenhuma objeção forte a visitar a casa em uma hora em que o SR. Vice não estava em casa e deixar a mensagem com as tá. Um homem pode, por vários motivos, recusar-se a dar sua companhia, mas talvez nem mesmo um sábio fique satisfeito por ninguém sentir sua falta. Seria uma maneira graciosa e fácil de juntar os novos hábitos aos antigos, ter algumas palavras brincalhonas com Rosamund sobre sua resistência à dissipação e sua firme resolução de fazer longos jejuns até mesmo de sons doces. Deve-se confessar, também, que especulações momentâneas sobre todos os motivos possíveis para as sugestões das Ra. Bulstrode conseguiram se entrelaçar como leves cabelos agarrados na teia mais substancial de seus pensamentos. A senhorita Vince estava sozinha e corou tanto quando Ligati entrou que sentiu um constrangimento correspondente e, em vez de qualquer brincadeira, começou imediatamente a falar sobre o motivo de sua visita e a implorar a ela, quase formalmente, que entregasse a mensagem ao pai. Rosamond, que no primeiro momento sentiu como se sua felicidade estivesse voltando, ficou gravemente magoada com os modos de Ligati, seu rubor havia partido, e ela concordou friamente, sem acrescentar uma palavra desnecessária, algum trabalho trivial em cadeia que ela tinha em suas mãos que permitia evitar olhar para Ligati mais alto do que seu queixo. Em todos os fracassos, o começo é certamente a metade do todo. Depois de ficar sentado por 2 longos momentos enquanto movia o chicote e não podia dizer nada, Ligati levantou-se para ir, e Rosamond, nervosa por sua luta entre a mortificação e o desejo de não traí-la, largou a corrente como se estivesse assustada e se levantou também, mecanicamente. Ligati instantaneamente se abaixou para pegar a corrente. Quando ele se levantou, estava muito perto de um rostinho adorável colocado em um pescoço comprido e justo, que ele estava acostumado a ver girando sob o mais perfeito gerenciamento da graça autossatisfeita. Mas quando ele ergueu os olhos agora, ele viu um certo tremor desamparado que o tocou muito recentemente e o fez olhar para Rosamond com um lampejo questionador. Nesse momento,
Ela estava tão natural como sempre fora quando tinha 5 anos de idade. Sentiu que suas lágrimas haviam subido, e não adiantava tentar fazer outra coisa senão deixá-las ficar como água em uma flor azul ou deixá-las cair sobre suas bochechas, mesmo que o fizessem. Aquele momento de naturalidade foi o toque cristalizante de penas, sacudiu o flerte para o amor. Lembre-se de que o homem ambicioso que estava olhando para aqueles miosotes debaixo d'água era muito caloroso e precipitado. Ele não sabia para onde ia a corrente. Uma ideia havia vibrado através dos recessos dentro dele que teve um efeito milagroso em elevar o poder do amor apaixonado enterrado ali em nenhum sepulcro selado, mas sob um molde mais leve e facilmente perfurado. Suas palavras foram bastante abruptas e desajeitadas, mas o tom os fez soar como uma confissão ardente e atraente. Qual é o problema? Você está angustiado. Diga-me, ore. Rosamond nunca tinha sido falada em tais tons antes. Não tenho certeza se ela sabia quais eram as palavras, mas ela olhou para Ligate e as lágrimas caíram sobre suas bochechas. Não poderia ter havido resposta mais completa do que aquele silêncio, e Ligate, esquecendo todo o resto, completamente dominado pela onda de ternura com a súbita crença de que essa doce jovem criatura dependia dele para sua alegria, na verdade colocou os braços em volta dela, envolvendo-a gentilmente e protetoramente. Ele estava acostumado a ser gentil com os fracos e sofredores e beijou cada uma das duas grandes lágrimas. Essa foi uma maneira estranha de chegar a um entendimento, mas foi um caminho curto. Rosamund não estava com raiva, mas recuou um pouco em tímida felicidade, e Ligate agora podia sentar-se perto dela e falar menos incompletamente. Rosamond teve que fazer sua pequena confissão, e ele derramou palavras de gratidão e ternura com prodigalidade impulsiva. Em meia hora, ele saiu de casa como um homem noivo, cuja alma não era sua, mas da mulher a quem ele se ligara. Ele voltou à noite para falar com o Sr. Vince, que, recém-chegado de Stone Court, tinha certeza de que não demoraria muito para ouvir sobre a morte do Sr. Featherstone. A feliz palavra morte, que ocorrera sazonalmente, elevou seu ânimo até mesmo acima do tom habitual da noite. A palavra certa é sempre um poder e comunica sua definição à nossa ação. Considerada como um falecimento, a morte do velho Featherstone assumiu um aspecto meramente legal, de modo que o Sr. Vince podia bater sua caixa de rapé sobre ela e ser jovial, sem nem mesmo uma afetação intermitente de solenidade, e o Sr. Vince odiava solenidade e afetação. Quem já ficou impressionado com um testador ou cantou um hino sobre o título de propriedade imobiliária? O Sr. Vici estava inclinado a ter uma visão jovial de todas as coisas naquela noite. Ele até observou a Ligate que Frei tinha a constituição da família, afinal, e logo seria um sujeito tão bom como sempre novamente, e quando sua aprovação do noivado de Rosamond foi solicitada, ele a deu com surpreendente facilidade, passando imediatamente para observações gerais sobre a conveniência do matrimônio para rapazes e donzelas, e aparentemente deduzindo do todo a adequação de um pouco mais de ponche. Capítulo 32. Eles aceitaram sugestões como um gato lambe o leite. A confiança triunfante do prefeito, fundada na insistente exigência do Sr. Featherstone de que Freire e sua mãe não o deixassem, era uma emoção fraca em comparação com tudo que agitava os seios dos parentes de sangue do velho, que naturalmente manifestavam mais seu senso de laço familiar e eram mais visivelmente numerosos agora que ele havia ficado acamado. Naturalmente, pois quando o pobre Peter ocupava sua poltrona na sala de lambris, nenhum besouro assíduo para quem o cozinheiro prepara água fervente poderia ter sido menos bem-vindo em uma lareira que eles tinham motivos para preferir, do que aquelas pessoas cujo sangue de Featherstone estava mal nutrido, não por penúria de sua parte, mas por pobreza. O irmão Solomon e a irmã Jane eram ricos, e a franqueza da família e a total abstinência da falsa polidez com que sempre eram recebidos não lhes parecia um argumento de que seu irmão, no ato solene de fazer seu testamento, ignoraria as reivindicações superiores de riqueza. Pelo menos ele nunca foi antinatural o suficiente para banir de sua casa e não parecia excêntrico que ele tivesse afastado o irmão Jonas, a irmã Marta e o resto que não tinham sombra de tais reivindicações. Eles conheciam a máxima de Peter, que o dinheiro era um bom ovo e deveria ser colocado em um ninho quente. Mas o irmão Jonas, a irmã Marta e todos os exilados necessitados tinham um ponto de vista diferente. As probabilidades são tão variadas quanto os rostos que podem ser vistos à vontade em trastes ou tapeçarias de papel. Todas as formas estão lá, de Júpiter ajude, se você olhar apenas com inclinação criativa. Para os mais pobres e menos favorecidos, parecia provável que, como Pedro nada fizera por eles em sua vida, ele se lembraria deles no final. Jonas argumentou que os homens gostavam de surpreender seus testamentos, enquanto Marta disse que ninguém precisava se surpreender se ele deixasse a melhor parte de seu dinheiro para aqueles que menos esperavam.
Também não era para se pensar que um próprio irmão deitado ali com hidropisia nas pernas deve sentir que o sangue era mais espesso que a água, e se ele não alterasse sua vontade, ele poderia ter dinheiro com ele. De qualquer forma, alguns parentes de sangue devem estar no local e vigilantes contra aqueles que dificilmente eram parentes. Essas coisas eram conhecidas como testamentos forjados e testamentos disputados, que pareciam ter a vantagem nebulosa de alguma forma permitir que os não legatários vivessem deles. Mais uma vez, aqueles que não eram parentes de sangue podem ser pegos se livrando das coisas e o pobre Pedro deitado ali indefeso. Alguém deveria estar atento. Mas, nessa conclusão, eles estavam de acordo com Solomon e Jeanne, também alguns sobrinhos, sobrinhas e primos, discutindo com ainda mais sutileza sobre o que poderia ser feito por um homem capaz de ir sua propriedade e dar a si mesmo grandes guloseimas de estranheza. Sentiram de uma maneira bonita que havia um interesse familiar a ser atendido e pensaram em Stone Court como um lugar que não seria nada além de certo para eles visitarem. Irmã Marta, caso contrário, azar. Cash, vivendo com alguma respiração ofegante em Chalk Flats, não poderia empreender a viagem, mas seu filho, como sendo sobrinho do pobre Peter, poderia representá-la com vantagem e vigiar para que seu tio Jonas não fizesse um uso injusto das coisas improváveis que pareciam prováveis de acontecer. Na verdade, havia um sentimento geral correndo no sangue de Featherstone de que todos deveriam observar todos os outros, e que seria bom que todos refletissem que o Todo-Poderoso o estava observando. Assim, Stone Court via continuamente um ou outro parente de sangue pousando ou partindo, e Marigar teve a desagradável tarefa de levar suas mensagens ao SR. Stone, que não quis ver nenhum deles, e a enviou com a tarefa ainda mais desagradável de dizer-lhes isso. Como administradora da casa, ela se sentiu obrigada a pedir-lhes a boa maneira provinciana que ficassem e comessem, mas ela optou por consultar a Sa. Visse sobre o ponto de consumo extra no andar de baixo agora que o SR. Featherstone estava deitado. Oh, minha querida, você deve fazer as coisas lindamente onde há uma última doença e uma propriedade. Deus sabe, eu não ressentimento todos os presuntos da casa apenas. Guarde o melhor para o funeral. Coma sempre um pouco de vitela recheada e um queijo fino em corte. Você deve esperar manter a casa aberta nessas últimas doenças, disse a liberal Sa. Vinci, mais uma vez de nota alegre e plumagem brilhante. Mas alguns dos visitantes desceram e não partiram após o belo tratamento de vitela e presunto. Irmão Joná, por exemplo, a pessoas tão desagradáveis na maioria das famílias. Talvez até na mais alta aristocracia haja espécimes de Brobdingnar, gigantescamente endividados e inchados com maiores despesas. Irmão Joná, eu digo, tendo descido ao mundo, foi apoiado principalmente por um chamado do qual ele era modesto o suficiente para não se gabar, embora fosse muito melhor do que fraudar em troca ou território, mas que não exigia sua presença em Bracine, desde que ele tivesse um bom canto para se sentar e um suprimento de comida. Ele escolheu o canto da cozinha, em parte porque gostava mais, em parte porque não queria sentar-se com Salomão, a respeito de quem tinha uma forte opinião fraternal. Sentado em uma poltrona famosa e em seu melhor terno, constantemente à vista do bom ânimo, ele tinha uma consciência confortável de estar no local, misturado com sugestões fugazes de domingo e do bar do Green Man, e ele informou a Marigart que ele não deveria sair do alcance de seu irmão Peter enquanto aquele pobre sujeito estivesse acima do solo. Os problemáticos em uma família geralmente são os espertos ou os. Jonah era o sagacidade entre os Featherstones e brincava com as criadas quando elas chegavam à lareira, mas parecia considerar as Gart uma personagem suspeita e a seguia com olhos frios. Mary teria suportado esse par de olhos com relativa facilidade, mas infelizmente havia o jovem Crunch que, tendo vindo de Chalk Flats para representar sua mãe e cuidar de seu tio Jonah, também sentiu que era seu dever ficar e sentar-se principalmente na cozinha para fazer companhia ao tio. O jovem Crunch não era exatamente o ponto de equilíbrio entre a inteligência e o beirando ligeiramente o último tipo e apertando os olhos para deixar tudo em dúvida sobre seus sentimentos, exceto que eles não eram de caráter forte. Quando Marigart entrou na cozinha e o Sr. Jonah Featherstone começou a segui-la com seus olhos frios de detetive. O jovem Crunch, virando a cabeça na mesma direção, pareceu insistir que ela deveria observar como ele estava apertando os olhos, como se ele o fizesse com desígnio, como os ciganos quando Borrow leu o Novo Testamento para eles. Isso foi demais para a pobre Mary, às vezes a tornava beliosa, às vezes perturbava sua gravidade. Um dia que ela teve uma oportunidade, ela não resistiu a descrever a cena da cozinha para Fred, que não seria impedido de ir imediatamente vê-la, fingindo simplesmente passar.
Mas assim que ele enfrentou os 4 olhos, teve que correr pela porta mais próxima que por acaso levava ao laticínio, e ali, sob o teto alto e entre as panelas, ele deu lugar a risos que fizeram uma ressonância oca perfeitamente audível na cozinha. Ele fugiu por outra porta, mas o Sr. Joná, que não tinha visto antes a tez branca de Frei, as pernas longas e a delicadeza do rosto comprimido, preparou muitos sarcasmos nos quais esses pontos de aparência eram espirituosamente combinados com os mais baixos atributos morais. Ora, Tom, você não usa calças tão cavalheirescas se você não tem metade das pernas longas e finas, disse Joná ao sobrinho, piscando ao mesmo tempo, para sugerir que havia algo mais nessas declarações do que sua inegabilidade. Tom olhou para suas pernas, mas deixou incerto se preferia suas vantagens morais a um comprimento de membro mais cruel e uma gentileza repreensível de calças. Na grande sala de Lambris também havia constantemente pares de olhos no relógio e parentes ansiosos para serem assistentes. Muitos vieram, almoçaram e partiram, mas o irmão Solomon e a senhora que havia sido Jane Featherstone por 25 anos antes de ela ser assá, qual lhe acharam bom estar lá todos os dias por horas, sem outra ocupação calculável além de observar a astuta Marigard que era tão profunda que não podia ser descoberta em nada e dando ocasionais indícios secos e enrugados de choro como se fossem capazes de torrentes em uma estação mais úmida com o pensamento de que eles não tinham permissão para entrar no quarto do Sr. Featherstone, pois a antipatia do velho por sua própria família parecia ficar mais forte à medida que ele se tornava menos capaz de se divertir dizendo coisas mordazes para eles. Lânguido demais para picar, ele tinha mais veneno refluente em seu sangue. Não acreditando totalmente na mensagem enviada por meio de Marigar, eles se apresentaram juntos na porta do quarto, ambos de preto assá. Wally tinha um lenço branco parcialmente desdobrado na mão e ambos com rostos em uma espécie de roxo meio lutante, enquanto assá Vice, com suas bochechas rosadas e fitas cor-de-rosa voando, estava na verdade administrando um cordial ao próprio irmão e o Frei de pele clara, com o cabelo curto enrolado como seria de esperar de um jogador, estava relaxado à vontade em uma cadeira grande. O velho Featherstone mal avistou essas figuras fúnebres aparecendo apesar de suas ordens. A raiva veio fortalecê-lo com mais sucesso do que o cordial. Ele estava apoiado em um repouso na cama e sempre tinha sua bengala de cabeça dourada ao seu lado. Ele o agarrou agora e o varreu para trás e para frente na maior área que pôde, aparentemente para banir esses espectros feios, gritando em uma espécie de grito rouco. De volta, Pauli, vote Salomão. Oh, irmão. Eter, começou a asrar. Pauli, mas Salomão colocou a mão diante dela com repressão. Ele era um homem de bochechas grandes, quase 70 anos, com pequenos olhos furtivos, e não era apenas de temperamento muito brando, mas se considerava muito mais profundo do que seu irmão Peter. Na verdade, não é provável que sejam enganados em nenhum de seus semelhantes, na medida em que eles não poderiam ser mais gananciosos e enganosos do que ele suspeitava que fossem. Mesmo os poderes invisíveis, pensou ele, provavelmente seriam acalmados por um parêntese brando aqui e ali vindo de um homem de propriedade, que poderia ter sido tão ímpio quanto os outros. Irmão Peter, disse ele, em um tom ofegante, mas gravemente oficial, não é nada além de certo que eu deva falar com você sobre os 3 Crofts e o manganês. O Todo-Poderoso sabe o que tenho em mente. Então ele sabe mais do que eu quero saber, disse Pedro, largando a vara com uma demonstração de trégua que também tinha uma ameaça, pois ele inverteu a vara de modo a fazer o cabo de ouro um porrete em caso de luta mais próxima e olhou com atenção para a cabeça careca de Salomão. Há coisas das quais você pode se arrepender, irmão, por falta de falar comigo, disse Salomão, sem avançar, no entanto. Eu poderia sentar-me com você esta noite e Jane comigo, de bom grado, e você pode tomar seu próprio tempo para falar, ou me deixar falar. Sim, vou tomar meu próprio tempo, você não precisa me oferecer o seu, disse Peter. Mas você não pode tomar seu próprio tempo para morrer, irmão, começou Asa. Wally com seu tom de lã usual. E quando você fica sem palavras, pode estar cansado de ter estranhos ao seu redor, e pode pensar em mim e em meus filhos, mas aqui sua voz quebrou sob o pensamento comovente que ela estava atribuindo a seu irmão mudo, a menção de nós mesmos sendo naturalmente afetados. Não, não vou, disse o velho Featherstone, contraditório. Não vou pensar em nenhum de vocês. Eu fiz meu testamento, eu lhe digo, eu fiz meu testamento. Aqui ele virou a cabeça para Asa, Vince e engoliu um pouco mais de seu cordial. Algumas pessoas teriam vergonha de ocupar um lugar pertencente por direito a outras, disse Asa. Wally, voltando os olhos estreitos na mesma direção. Oh, irmã, disse Solomon, com suavidade irônica, você e eu não somos bons, bonitos e inteligentes o suficiente.
Devemos ser humildes e deixar que pessoas inteligentes se esforcem diante de nós. O espírito de Freire não suportou isso, levantando-se e olhando para o Sr. Atherstone, ele disse: Minha mãe e eu devemos sair da sala, senhor, para que você fique a sós com seus amigos. Sente-se, eu lhe digo, disse o velho Featherstone, mal-humorado. Pare onde você está. Adeus, Salomão, acrescentou, tentando empunhar o bastão novamente, mas falhando agora que havia invertido a maçaneta. Adeus, tá. Vai. Não vote mais. Eu estarei lá embaixo, irmão, quer seja ou não, disse Salomão. Cumprirei meu dever, e resta saber o que o Todo-Poderoso permitirá. Sim, em propriedade saindo das famílias, disse Azar. Wally, em continuação, e onde há jovens estáveis para continuar. Mas tenho pena daqueles que não são, e tenho pena de suas mães. Adeus, irmão Peter. Lembre-se, eu sou o mais velho depois de você, irmão, e prosperei desde o início, assim como você, e já tenho terras com o nome de Featherstone, disse Solomon, confiando muito nessa reflexão, como uma que poderia ser sugerida nas vigílias da noite. Mas eu me despeço de você por enquanto. Sua saída foi apressada ao verem o velho Sr. Featherstone puxar a peruca de cada lado e fechar os olhos com a careta de arregalar a boca, como se estivesse determinado a ser surdo e cego. No entanto, eles vinham diariamente ao tribunal de pedra e sentavam-se no posto de serviço, às vezes mantendo um diálogo lento em um tom em que a observação e a resposta estavam tão distantes, que qualquer um que os ouvisse poderia ter se imaginado ouvindo autômatos falantes, em alguma dúvida se o engenhoso mecanismo realmente funcionaria, ou enrolar-se por um longo tempo para ficar em silêncio. Solomon e Jane teriam lamentado ser rápido. O que isso levou pode ser visto do outro lado do muro na pessoa do irmão Joná. Mas sua vigília na sala de Lambris às vezes era variada pela presença de outros convidados de longe ou de perto. Agora que Peter Featherstone estava no andar de cima, sua propriedade podia ser discutida com todo o esclarecimento local que se encontrava no local. Alguns vizinhos rurais e de Middlemarch expressaram muito acordo com a família e simpatia por seu interesse contra os Vinces, e as visitantes femininas foram até às lágrimas, em conversa com as Pauli, quando se lembraram do fato de que elas mesmas haviam ficado desapontadas em tempos passados por codicílios e casamentos por despeito em o papel de cavalheiros idosos ingratos, que, pode-se supor, foram poupados por algo melhor. Essa conversa parou de repente, como um órgão quando o folha solto, se Mary Gart entrasse na sala, e todos os olhos estavam voltados para ela como uma possível legatária ou alguém que poderia ter acesso a baús de ferro. Mas os homens mais jovens, que eram parentes da família, estavam dispostos a admirá-la sob essa luz problemática, como uma garota que mostrava muita conduta e que, entre todas as chances que estavam voando, poderia vir a ser pelo menos um prêmio moderado. Por isso, ela teve sua cota de elogios e atenções educadas. Especialmente do Sr. Portropton Bull, um distinto solteiro e leiloeiro daquelas partes, muito preocupado com a venda de terras e gado, um personagem público, de fato, cujo nome era visto em cartazes amplamente distribuídos, e que poderia razoavelmente lamentar por aqueles que não o conheciam. Ele era primo em segundo grau de Peter Featherstone e havia sido tratado por ele com mais comodidade do que qualquer outro parente, sendo útil em questões de negócios. E naquele programa de seu funeral que o próprio velho havia ditado, ele havia sido nomeado como portador. Não havia cupidez odiosa no Sr. Por próprio Trumbull nada mais do que um senso sincero de seu próprio mérito, que ele sabia, em caso de rivalidade, poderia contar contra os concorrentes, de modo que, se Peter Featherstone, que no que dizia respeito a ele, Trumbull, se comportara como uma alma tão boa quanto sempre respirou, tivesse feito algo bonito por ele, tudo o que ele podia dizer era que ele nunca havia pescado e bajulado, mas o aconselhou com o melhor de sua experiência, que agora se estendia por mais de 20 anos desde a época de seu aprendizado aos 15 anos, e provavelmente não produziria um conhecimento de nenhum tipo subreptício. Sua admiração estava longe de se limitar a si mesmo, mas estava acostumado tanto profissionalmente quanto em particular a se deliciar em estimar as coisas em alta taxa. Ele era um amador de frases superiores e nunca usava a linguagem pobre sem se corrigir imediatamente, o que era uma sorte, pois ele era bastante barulhento e dado a predominar, em pé ou andando com frequência, puxando o colete para baixo com o ar de um homem que é muito de sua própria opinião, aparando-se rapidamente com o dedo indicador, e marcando cada nova série nesses movimentos por um jogo ocupado com seus grandes selos. Ocasionalmente, havia um pouco de ferocidade em seu comportamento, mas era dirigido principalmente contra a falsa opinião, da qual há tanto a corrigir no mundo que um homem de alguma leitura e experiência necessariamente tem sua paciência testada.
Ele sentia que a família Featherstone geralmente era de compreensão limitada, mas sendo um homem do mundo e um personagem público, levava tudo como uma coisa natural e até foi conversar com o SR. Jonah e o jovem Crunch na cozinha, não duvidando que ele havia impressionado muito o último por suas principais perguntas sobre os Chalk Flats. Se alguém tivesse observado que o SR Orthrop Bull, sendo um leiloeiro, era obrigado a conhecer a natureza de tudo. Ele teria sorrido e se aparado silenciosamente com a sensação de que chegou bem perto disso. No geral, de uma forma leiloeira, ele era um homem honrado, não se envergonhava de seus negócios e sentia que o célebre Peel, agora Sir Robert, se apresentado a ele, não deixaria de reconhecer sua importância. Não me importo se tiver uma fatia desse presunto e um copo daquela cerveja, está. Tark, se você me permitir, disse ele, entrando na sala às 11h30, depois de ter tido o privilégio excepcional de ver o velho Featherstone e ficar de costas para o fogo entre as Polly e Solomon. Não é necessário que você saia, deixe-me tocar a campainha. Obrigada, disse Mari, eu tenho uma missão. Bem, SR. Tumbu, você é altamente favorecido, disse a Chloe. O quê? Vendo velho? Disse o leiloeiro, brincando com seus selos desapaixonadamente. Ah, você vê que ele confiou em mim consideravelmente. Aqui ele pressionou os lábios e franziu a testa meditativamente. Alguém pode perguntar o que seu irmão está dizendo? Disse Salomão, em um tom suave de humildade, no qual ele tinha um senso de astúcia luxuosa, sendo ele um homem rico e não precisando dela. Ah, sim, qualquer um pode perguntar, disse o SR. Tumbul, com sarcasmo alto e bem-humorado, embora cortante. Qualquer um pode interrogar. Qualquer um pode dar um toque interrogativo às suas observações, continuou ele, sua sonoridade aumentando com seu estilo. Isso é feito constantemente por bons oradores, mesmo quando eles não antecipam nenhuma resposta. É o que chamamos de figura de linguagem fala em uma figura alta, como se pode dizer. O leiloeiro eloquente sorriu para sua própria engenhosidade. Eu não deveria lamentar saber que ele se lembrou de você, SR. Trumbull, disse Solomon. Eu nunca fui contra o merecimento. É o indigno que sou contra. Ah, aí está, você vê, aí está, disse o SR. Trumbull significativamente. Não se pode negar que pessoas indignas foram legatárias e até legatárias residuais. É assim, com disposições testamentárias. Mais uma vez, ele franziu os lábios e franziu a testa um pouco. Você quer dizer com certeza, SR. Tumbu, que meu irmão deixou suas terras longe de nossa família? Disse Azar. Wally em quem, como uma mulher desesperançosa, essas longas palavras tiveram um efeito deprimente. Um homem pode muito bem transformar sua terra em terra de caridade de uma vez como deixá-la para algumas pessoas, observou Salomão, a pergunta de sua irmã não tendo obtido resposta. O que terra do casaco azul? Disse Azar. Wally, novamente. O SR. Trumbull, você nunca pode querer dizer isso. Seria voar na cara do Todo-Poderoso que o prosperou. Enquanto Azar, Paul lhe falava, o SR. Ortrop Trumbull afastou-se da lareira em direção à janela, patrulhando com o dedo indicador o interior do tronco, depois ao longo dos bigodes e das curvas do cabelo. Ele agora caminhou até a mesa de trabalho das Tark abriu um livro que estava lá e leu o título em voz alta com ênfase pomposa, como se estivesse oferecendo para venda. Anne de Gerstein pronuncia-se Gerskin ou a Donzela da Névoa, do autor de Waverley. Então, virando a página, ele começou sonoramente. O curso de 4 séculos quase se passou desde que a série de eventos relatados nos capítulos seguintes ocorreu no continente. Ele pronunciou a última palavra verdadeiramente admirável com acento na última sílaba, não como inconsciente do uso vulgar, mas sentindo que essa nova entrega aumentava a beleza sonora que sua leitura dera ao todo. E agora o criado entrou com a bandeja, de modo que os momentos para responder à pergunta da qual lhe haviam passado com segurança, enquanto ela e Solomon observando os movimentos do SR. Trumbull pensavam que o alto aprendizado interferia tristemente nos assuntos sérios. O SR. O próprio Trumbull realmente não sabia nada sobre o testamento do velho Featherstone, mas ele dificilmente poderia ter sido levado a declarar qualquer ignorância a menos que tivesse sido preso por crime de traição. Vou tomar um mero bocado de presunto e um copo de cerveja, disse ele, tranquilizador. Como um homem com negócios públicos, faço um lanche quando posso. Vou apoiar este presunto, acrescentou, depois de engolir alguns pedaços com pressa alarmante contra qualquer presunto nos 3 reinos. Na minha opinião, é melhor do que os presuntos do Frechitialo e acho que sou um juiz tolerável. Alguns não gostam de tanto açúcar em seus presuntos, disse a Claro, mas meu pobre irmão sempre comia açúcar. Se alguém exigir melhor, tem a liberdade de fazê-lo, mas Deus me abençoe, que aroma.
Eu ficaria feliz em comprar essa qualidade, eu sei. Há alguma gratificação para um cavalheiro aqui a voz do SR. Trumbull transmitiu um protesto emocional em ter esse tipo de presunto colocado em sua mesa. Ele afastou o prato, serviu o copo de cerveja e puxou a cadeira um pouco para frente, aproveitando a ocasião para olhar para o lado interno de suas pernas, que acariciou com aprovação o SR. Trumbull tinha todos aqueles ares e gestos menos frívolos que distinguem as raças predominantes do norte. Você tem um trabalho interessante lá, eu vejo, está. Tart, observou ele, quando Mary voltou a entrar. É do autor de Waverley, é Sir Walter Scott. Eu mesmo comprei uma de suas obras, uma coisa muito boa, uma publicação muito superior, intitulada Ivanhoe. Você não conseguirá que nenhum escritor o vença com pressa. Eu acho ele não será, na minha opinião, rapidamente superado. Acabei de ler uma parte no início de Anne of Gerskin. Começa bem. As coisas nunca começaram com o SR. Por próprio Trumbull, elas sempre começaram, tanto na vida privada quanto em seus convites. Você é um leitor, eu vejo. Você assina nossa biblioteca Middlemarch. Não, disse Mary. O SR. Fred Vince trouxe este livro. Eu mesmo sou um grande livreiro, respondeu o SR. Trumbull. Tenho nada menos que 200 volumes em bezerro e me lisonjeio de que eles são bem selecionados. Também fotos de Murilo, Rubens, Teniers, Tiziano, Van Dyck e outros. Teria o maior prazer em lhe emprestar qualquer trabalho que você queira mencionar, se tá. Sou muito agradecida, disse Mary, apressando-se novamente, mas tenho pouco tempo para ler. Devo dizer que meu irmão fez algo por ela em seu testamento, disse o SR. Solomon, em voz baixa, quando ela fechou a porta atrás de si, apontando com a cabeça para a ausente Mary. Sua primeira esposa era uma combinação ruim para ele, disse Azar. Claro, ela não lhe trouxe nada, e esta jovem é apenas sua sobrinha e muito orgulhosa. E meu irmão sempre pagou seu salário. Uma garota sensata, na minha opinião, disse o SR. Trumbull, terminando sua cerveja e começando com um ajuste enfático de seu colete. Eu a observei quando ela estava misturando remédios em gotas. Ela se importa com o que está fazendo, senhor. Esse é um grande ponto para uma mulher, e um grande ponto para nossa amiga lá em cima, pobre e querida velha alma. Um homem cuja vida tem algum valor deve pensar em sua esposa como enfermeira. É isso que eu deveria fazer, se me casasse, e acredito que vivi solteiro o suficiente para não cometer um erro nessa linha. Alguns homens precisam se casar para se elevar um pouco, mas quando eu precisar disso, espero que alguém me diga isso e espero que alguém me informe do fato. Desejo e bom dia, tá? Oi. Bom dia, SR. Solman. Espero que nos encontremos sob auspícios menos melancólicos. Quando o SR. Trumbull partiu com uma bela reverência, Solomon, inclinando-se para a frente, observou para sua irmã. Você pode confiar, Jane, meu irmão deixou uma quantia para aquela garota. Qualquer um pensaria assim, pela maneira como o SR. Trumbull fala, disse Jane. Então, depois de uma pausa, ele fala como se minhas filhas não fossem confiáveis para dar gotas. Os leiloeiros falam selvagem, disse Solomon. Não, mas o que Trumbull ganhou o dinheiro. Capítulo 33. Feche os olhos e feche a cortina e vamos todos à meditação. 2 Henrique V. Naquela noite, depois das 12 horas, Mary Garta aliviou o relógio no quarto do SR. Atherstone e sentou-se lá sozinha durante a madrugada. Ela acostumava escolher essa tarefa, na qual encontrava algum prazer, apesar do testemunho do velho sempre que lhe exigia suas atenções. Havia intervalos em que ela podia sentar-se perfeitamente imóvel, desfrutando da quietude externa e da luz suave. O fogo vermelho, com seu movimento gentilmente audível, parecia uma existência solene calmamente independente das paixões mesquinhas, dos desejos, do esforço por incertezas inúteis, que diariamente moviam seu desprezo. Mary gostava de seus próprios pensamentos e podia se divertir bem sentada no crepúsculo com as mãos no colo, pois, tendo desde cedo tido fortes razões para acreditar que as coisas provavelmente não seriam arranjadas para sua satisfação peculiar, ela não perdeu tempo em espanto e aborrecimento com esse fato. E ela já havia levado a vida como uma comédia na qual tinha uma resolução orgulhosa, ou melhor, generosa de não representar o papel mesquinho ou traiçoeiro. Mary poderia ter se tornado cínica se não tivesse pais a quem honrava e um poço de gratidão afetuosa dentro dela, o que era ainda mais completo porque ela aprendera a não fazer afirmações irracionais. Ela sentou-se esta noite revolvendo, como de costume, as cenas do dia, seus lábios muitas vezes se curvando de diversão com as esquisitices às quais sua fantasia acrescentava uma brincadeira fresca. As pessoas eram tão ridículas com suas ilusões, carregando seus bonés de tolo desprevenidos, pensando que suas próprias mentiras eram opacas enquanto as de todos os outros eram transparentes, tornando-se exceções a tudo,
como se quando todo mundo parecia amarelo sob uma lâmpada, só eles eram rosados. No entanto, havia algumas ilusões sob os olhos de Mari que não eram muito cômicas para ela. Ela estava secretamente convencida, embora não tivesse outros motivos além de sua observação atenta da natureza do velho Featherstone, de que, apesar de sua predileção por ter os vices ao seu redor, eles provavelmente ficariam tão desapontados quanto qualquer um dos parentes que ele mantinha à distância. Ela tinha muito desdém pelo evidente alarme das Ra. Disse para que ela e Fred não ficassem sozinhos, mas isso não a impediu de pensar ansiosamente na maneira como Fred seria afetado, se descobrisse que seu tio deixara tão pobre como sempre. Ela podia fazer uma bunda de Fred quando ele estava presente, mas ela não gostava de suas loucuras quando ele estava ausente. No entanto, ela gostava de seus pensamentos. Uma mente jovem e vigorosa, não desequilibrada pela paixão, encontra um bem em conhecer a vida e observa seus próprios poderes com interesse. Mari tinha muita alegria por dentro. Seu pensamento não foi veado por qualquer solenidade ou pato sobre o velho na cama. Tais sentimentos são mais fáceis de afetar do que sentir por uma criatura idosa cuja vida não é visivelmente nada além de um resquício de vícios. Ela sempre viu o lado mais desagradável do Sr. Featherstone. Ele não se orgulhava dela e ela só era útil para ele. Estar ansioso por uma alma que está sempre atacando você deve ser deixado para os santos da terra, e Maria não era uma delas. Ela nunca lhe devolveu uma palavra dura e o atendeu fielmente, esse era o seu máximo. O próprio velho Featherstone não estava nem um pouco preocupado com sua alma e se recusou a ver o Sr. Toquer sobre o assunto. Naquela noite ele não havia surtado e, durante a primeira ou 2 horas, ficou notavelmente imóvel até que finalmente Mary o ouviu sacudindo seu molho de chaves contra a caixa de lata que ele sempre mantinha na cama ao lado dele. Por volta das 3 horas, ele disse com notável clareza: Missy, venha aqui. Mary obedeceu e descobriu que ele já havia tirado a caixa de lata de debaixo das roupas, embora geralmente pedisse que isso fosse feito por ele, e ele selecionou a chave. Ele agora destrancou a caixa e, tirando dela outra chave, olhou diretamente para ela com olhos que pareciam ter recuperado toda a nitidez e disse: Quantos deles estão na casa? Você quer dizer de seus próprios parentes, senhor, disse Mary, bem acostumada com a maneira de falar do velho. Ele acenou com a cabeça levemente e ela continuou. O SR. Jonah Featherstone e o jovem Crunch estão dormindo aqui. Ou sim, eles ficam, não é? E o resto eles vêm todos os dias, eu garanto Solomon e Jane, e todos os jovens. Eles vêm espiando, contando e lançando. Nem todos eles todos os dias. O SR. Solomon e as A. Paulo estão aqui todos os dias e os outros vêm com frequência. O velho ouviu com uma careta enquanto ela falava, e então disse, relaxando o rosto, quanto mais tolos eles. Você ouve, senhorita. São 3 horas da manhã e tenho todas as minhas faculdades tão bem quanto sempre tive na minha vida. Eu conheço todas as minhas propriedades e onde o dinheiro é colocado para fora e tudo mais. E eu fiz tudo pronto para mudar de ideia e fazer o que quiser no final. Você ouve, senhorita? Eu tenho minhas faculdades. Bem, senhor, disse Mari, baixinho. Ele agora baixou o tom com um ar de astúcia mais profunda. Fiz 2 testamentos e vou queimar um. Agora você faz o que eu digo. Esta é a chave do meu baú de ferro, no armário lá. Você empurra bem o lado da placa de latão no topo, até que ela fique como um parafuso, então você pode colocar a chave na fechadura da frente e girá-la. Veja e faça isso, e retire o papel de cima a última vontade e testamento impressos em grande quantidade. Não, senhor, disse Mary, com voz firme, não posso fazer isso. Não fazer isso. Eu lhe digo, você deve, disse o velho, sua voz começando a tremer sob o choque dessa resistência. Não posso tocar seu peito de ferro ou sua vontade. Devo me recusar a fazer qualquer coisa que possa me expor a suspeitas. Eu lhe digo, estou em sã consciência. Não posso fazer o que quiser no final. Fiz 2 testamentos de propósito. Pegue a chave, eu digo. Não, senhor, não vou, disse Mary, ainda mais resolutamente. Sua repulsa estava ficando mais forte. Eu lhe digo, não há tempo a perder. Não posso evitar isso, senhor. Não vou deixar o fim de sua vida sujar o início da minha. Não tocarei em seu peito de ferro ou em sua vontade. Ela se moveu para uma pequena distância da cabeceira. O velho fez uma pausa com o olhar vazio por um tempo, segurando a única chave ereta no anel, então, com um empurrão agitado, ele começou a trabalhar com a mão esquerda ossuda para esvaziar a caixa de lata à sua frente. Missy, ele começou a dizer, apressadamente, olha aqui. Pegue o dinheiro, as notas e o ouro, olha aqui, pegue e você terá tudo, faça o que eu lhe disser. Ele fez um esforço para esticar a chave em direção a ela o máximo possível, e Mary recuou novamente.
Não vou tocar na sua chave ou no seu dinheiro, senhor. Por favor, não me peça para fazer isso de novo. Se você fizer isso, devo ir chamar seu irmão. Ele deixou cair a mão e, pela primeira vez em sua vida, Mary viu o velho Peter Featherstone começar a chorar infantilmente. Ela disse no tom mais gentil que pôde ordenar: Por favor, coloque seu dinheiro, senhor. Então foi embora para seu assento perto do fogo, esperando que isso ajudasse a convencê-lo de que era inútil dizer mais. Logo ele se recompôs e disse ansiosamente: Olhe aqui, então. Ire para o jovem. Ire para Friedvice. O coração de Mari começou a bater mais rapidamente. Várias ideias